Como o Danilo falou com muita propriedade no começo do nosso encontro, perdão é um assunto que exige extrema sensibilidade, mesmo porque todos nós somos relacionais. Nós nos relacionamos com as pessoas e, ao nos relacionarmos com elas, nós estamos sujeitos a nos magoar e também a magoá-las. Ou seja, todo ser relacional, ele acaba se magoando. E a nós, como seres humanos, isso parece que nos toca de uma forma muito mais profunda. Eu digo isso porque a ausência de perdão, ou a amargura, aquilo que fica no nosso coração quando alguém nos atinge, ela, se não for tratada, ela começa a criar algumas raízes muito profundas. E quanto mais tempo você leva para tratar isso, parece que essas raízes elas vão tomando conta do nosso coração de forma cada vez mais profunda. E eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de plantar uma árvore. No começo, qualquer árvore, ela é um raminho. Mas com o tempo, assim se deseja aquele que planta, que essa árvore se torne uma árvore frondosa, grande, e aí seu tronco já se tornou mais espesso, as suas raízes mais fundas, e se você quiser tirar a mesma árvore um tempo depois, o resultado disso é que você tem muito mais trabalho. Quem já tirou árvore da sua casa sabe que às vezes para tirar uma raiz, você tem que abrir um buraco enorme para poder retirar aquela raiz. E a amargura é assim, quando nós não tratamos a amargura do nosso coração, pela questão do perdão, ela vai se tornando profunda. E essa semana, entre Carnaval e Big Brothers da vida, aconteceu algo muito voltado para o tema dessa noite, muito ligado ao que a gente tem que falar no cenário mundial. Eu digo isso porque dois eventos aconteceram. O primeiro foi o lançamento do primeiro foguete tripulado, em que o estágio 1 do foguete, aquele estágio que geralmente se perde na reentrada, ele volta e pousa no mesmo lugar da onde o foguete foi lançado. E, para a ironia dos seus construtores, uma empresa particular norte-americana, o cockpit principal do foguete é um carro. Então, o piloto vai dentro de um carro, numa roupa de astronauta, e ele tira fotos dirigindo aquele foguete. Isso foi muito interessante. Aliás, daqui a algum tempo nós já teremos naves tripuladas que sairão e voltarão ao mesmo lugar, como nós vemos nos filmes hoje. E a segunda imagem histórica dessa semana é exatamente essa. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistirem à abertura das Olimpíadas de Inverno. Está acontecendo lá na cidade de Pyongyang, se eu não errei o nome, na Coreia, a Olimpíada de Inverno. Apesar de no Brasil não ter um inverno que a neve dure por tanto tempo, a gente da delegação brasileira participando dessa Olimpíada. E a gente nem sabe disso, mas Big Brother e Carnaval a gente tem todo dia. O que mais marcou esse evento foi o fato dele ser na Coreia. E para quem não conhece a história da Coreia, em 1950, no final da Primeira Guerra, a Coreia do Norte, apoiada pelos russos, ela invade a Coreia do Sul e toma a sua capital, Seul. E daí começa uma guerra profunda entre Norte e Sul, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa guerra se torna tão profunda que a ONU ela precisa intervir nessa batalha e retomar a capital Seul para os sulistas. Mais tarde, em 1953, os norte-americanos eles apoiam o lado sul da Coreia e a batalha tem fim em 1953 mesmo, lá pelo mês de setembro. Só que entre 1950 e 1953, nessa guerra, morreram aproximadamente 4 milhões de pessoas. E para vocês verem a profundidade do impacto dessa guerra no povo coreano. Desde então, a Coreia nunca mais foi a mesma. Fez-se uma grande divisão entre Norte e Sul, e essa divisa entre Norte e Sul, ela está até hoje lá, e norte-coreanos não gostam de sul-coreanos, sul-coreanos não gostam de norte-coreanos, e eu fico imaginando que entre as duas partes do país, da península da Coreia, deve haver parentes que estejam lidando com esses problemas de não poder nem visitar e nem se comunicar com outros parentes por causa de uma guerra tão profunda que afeta o país. Mas nesse ano aconteceu uma coisa inédita. Na abertura, aliás, melhor, nos Jogos de Inverno, Olímpicos de Inverno de Pyongyang, Coreia do Sul e Coreia do Norte formam uma única delegação.
Isso é tão histórico que, se você tiver a oportunidade de ouvir os comentários de todos os comentaristas, absolutamente todos os comentaristas que estão lá comentando esses jogos, eles falam com isso de uma profunda emoção e falam assim: há um sinal de paz, há um sinal de reconciliação. Os parentes vão poder ver-se e falar-se novamente. Famílias serão, é o primeiro passo para que famílias sejam novamente reunidas através dos Jogos de Inverno de 2018 em Pyeong. Isso me levou a pensar que perdão, que certamente faz parte dessa conciliação, ele é uma decisão. Se alguém não tomar a iniciativa, não há perdão. Se alguém não for e for além de si mesmo, não há perdão. Perdão é um assunto tão difícil que eu vou trazer aqui a fala de 2 autores a respeito desse tema, onde o primeiro fala que guardar ressentimento ou a amargura é como tomar um copo de veneno todos os dias. A amargura que nós guardamos por outras pessoas reflete como se eu estivesse tomando um copo de veneno todos os dias, querendo que a outra morra. Mas um outro autor também muito mais conhecido do que esse desconhecido, chamado C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele escreve sobre o perdão o seguinte, que todos dizem que perdão é uma ideia maravilhosa até que possuam algo para perdoar. Então nós vivemos diante desse dilema. Se eu não perdoo, eu guardo uma amargura que cria raízes profundas no meu coração. Mas também tomar essa decisão de perdoar não é algo muito fácil. Eu creio que existem 3 equívocos a respeito do perdão que nós precisamos conhecer essa noite. Equívocos comuns, que provavelmente vocês já ouviram como eu já ouvi. O primeiro é que perdoar é concordar com o erro. O primeiro equívoco é achar que perdoar é concordar com o erro. O fato de alguém ter cometido um erro quer dizer que eu possa perdoá-lo, mas não quer dizer que eu concorde com o erro. Denzel Washington é muito conhecido por filmes com uma mensagem por trás. Um deles, mais conhecido, é o livro de Eli. Eu acho que todo mundo aqui já viu ou ouviu falar desse filme. E um filme de Denzel Washington que marcou muito o coração foi esse filme chamado O Voo, onde ele faz o papel do comandante Whittaker, e esse comandante é o comandante de um avião, levando passageiros de uma cidade a outra, e ele tem um problema muito sério, viciado em bebida, viciado em drogas, e assim, 4 dias antes desse voo, ele estava totalmente drogado. A primeira cena do filme é essa, ele totalmente drogado, bebendo, e de repente ele sobe nesse voo, decola com esse voo, com 102 passageiros, e no meio da fala, você vê uma cena dele enchendo uma garrafa de suco com uísque, com vodka. Então ele estava bêbado durante o voo. Só que acontece algo que ele não esperava que acontecesse. O avião dá uma pane tremenda, a 30 mil pés de altura, e o copiloto não sabe o que fazer, um rapaz muito novo, e o avião começa a cair, ele acorda ali daquele cochilo que ele dava por estar embriagado e muito tempo bebendo e na farra. Ele acorda, o que faz? Moral da história. De uma queda livre de 30 mil pés, ele consegue salvar o avião, e de 102 pessoas só morrem 6 pessoas, 96 ficam vivas. E aí vem a grande questão da história. Ele é o vilão ou ele é o mocinho? Afinal de contas, ele salvou 96 pessoas. Mas na hora que vão fazer a autópsia não, vão fazer lá os exames nele, quando ele está no hospital, obviamente ferido pelo acidente, dá alto índice de drogas e bebida. E aí aquele que havia salvo 96 pessoas, agora era o cara que estava drogado e alcoolizado pilotando um avião. Como perdoar? Como avaliar o perdão desse homem? Pelas 96 salvas ou pela bebida e a droga que estava em seu organismo? Uma coisa extremamente comum hoje em dia. Porque a gente acha que perdoar é concordar com o erro. E o filme se desenrola com eles tentando salvar o Denzel Washington, ou o piloto, de toda essa questão. E no final estava tudo pronto. Ele ia ser salvo. Mas ao longo do filme, há sinais claros de que Deus estava falando com ele. Você salvou 96 pessoas, mas você estava errado. Você salvou 96 pessoas, mas você cometeu um erro gravíssimo. E quando tudo estava pronto para dar certo, acontece essa cena.
E foi isso. Eu estava acabado. Já era. Foi como se eu tivesse atingido minha cota de mentiras na vida. Eu não podia contar mais nenhuma. Talvez eu seja um idiota. Porque se tivesse mentido só mais uma vez, eu teria escapado de toda aquela confusão, mantido minha licença e meu senso falso de orgulho. E o mais importante, eu teria evitado ficar preso aqui com vocês, gente boa, pelos últimos 13 meses. Mas eu estou aqui. E eu vou estar aqui, pelo menos, nos próximos 4 ou 5 anos. E é justo. Eu traí a confiança pública. Eu traí. Foi como o juiz explicou para mim. Eu traí a confiança pública. A FAA cassou minha licença de piloto. E foi justo. Minhas chances de voar de novo são praticamente 0. Eu aceito isso. Eu tive muito tempo para pensar sobre tudo. Eu andei escrevendo. Escrevi cartas para cada família que perdeu um ente querido. Algumas conseguiram aceitar minhas desculpas. Outras nunca vão aceitar. Eu também pedi desculpas para todas as pessoas que tentaram me ajudar ao longo do caminho, mas que eu não pude ou não quis ouvir. Pessoas como minha mulher. Na verdade, minha ex-mulher. Meu filho. E mais uma vez, como eu disse, alguns nunca vão me perdoar, outros vão, mas pelo menos estou sóbrio. E eu agradeço a Deus. Sou grato por isso. Eu sei que vai soar meio esquisito vindo de um homem trancado na prisão, mas pela primeira vez na vida, eu estou livre. Perdoar não é concordar com o erro. Se houve um erro, a pena precisa ser paga. Porque enquanto isso não for feito por completo, o nosso coração nunca está livre da amargura. Ele vai ser sempre lembrado do erro que nós cometemos. Uma coisa que nos engana muito é achar que eu tenho que perdoar alguém e esquecer o que ele fez. Nós nunca esqueceremos. Porque perdoar, um outro equívoco é achar que perdoar é esquecer o que foi feito. Ninguém esquece o que foi feito contra ela. Se alguém te disser isso, você não acredite, porque não é verdade. Isso nos é lembrado a todo momento, e principalmente no momento onde surge uma segunda demanda a ser perdoada. A primeira, ela vem taxativa sobre aquela, falando: será que essa pessoa que fez isso contra mim, ela não vai repetir o mesmo erro? Porque perdoar jamais foi esquecer o erro. A grande dificuldade de lidar com o perdão não é literalmente com a ação, mas com as emoções que aquela ação trazem sobre nós. O que nós precisamos fazer ao perdoar não é esquecer o que foi feito, mas lidar com as emoções daquela infração, daquilo que aconteceu entre mim e você, que aconteceu entre vocês, que precisa ser tratado. Na verdade, perdoar é um pouco mais profundo. Aí eu tenho que concordar com C.S. Lewis, que é muito fácil falar é muito fácil falar em perdoar, desde que você tenha algo a perdoar. Porque perdoar, na verdade, é lidar com as emoções que aquele problema te trouxe. As emoções são que afundam as raízes de amargura. Eu preciso tratar as emoções que me fazem querer ter, como disse o Danilo aqui, me irar, me indignar com o outro. Eu preciso tratar com as minhas emoções, porque já dizem
os entendidos que se essas emoções não forem tratadas, a ausência de perdão, ela começa a somatizar no nosso corpo. Problemas mentais, físicos, emocionais, por causa da ausência de perdão. Então eu preciso lidar com as emoções da ausência de perdão. E isso nos leva ao terceiro equívoco, achar que perdoar é restabelecer relacionamentos rompidos. Perdoar não é restabelecer relacionamento rompido. Perdoar é a hora com que duas pessoas sentam numa mesa como adultos e conversam a respeito do problema que aconteceu entre elas e com clareza de palavras e sem melindre, falam exatamente do que estão sentindo por causa daquela ação ou do fato. Perdoar é isso. Acabada a conversa, esgotado o assunto, resta essas duas pessoas uma outra ação. Ou nós continuamos juntos na mesma caminhada, ou cada um segue o seu caminho. Mas se não houver perdão, os dois vão arrastando amargura no coração. E esse negócio de amargura é algo muito profundo. É algo que nós carregamos na vida. Eu já presenciei exemplos, gente, de relacionamentos rompidos, onde não houve perdão. Não houve perdão. E aí uma das pessoas, ela adquiriu um novo relacionamento. No novo relacionamento, o que aconteceu foi que ela trouxe amarguras do relacionamento anterior, porque o anterior não foi resolvido. Então, quando nós não resolvemos aquilo que nos amargura, nós carregamos a dor dessa amargura para o próximo. E é por isso que o autor de Hebreus, é por isso que Paulo, em Efésios capítulo 4, de 30 a 32, ele nos dá uma fórmula de como lidar com a amargura e tratar o perdão. Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quando eu olho para a espiritualidade cristã, ela nos ensina a lidar com essa amargura e partir para a decisão de perdoar alguém. Em primeiro lugar, ela diz que se a mágoa não for subtraída, nós entristecemos profundamente a Deus. Se a mágoa não for subtraída, nós entristecemos profundamente a Deus. Existe uma situação dentre nós de pessoas que conhecem a Jesus, que já se renderam a Jesus, que já entregaram seu coração a Jesus, que tomaram passos na direção de Jesus, porque sabem que Deus teve que usar de perdão com eles. Existe uma situação em que essas pessoas, elas recebem o Espírito de Deus. Então, pessoas que se entregam a Jesus, o Espírito de Deus passa a viver nelas. Jesus, antes de morrer e subir aos céus para ressuscitar, ele fala para os seus discípulos que isso iria acontecer. Em João capítulo 14, 16 e 17, Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, ou seja, pessoas que não me têm como Senhor não podem recebê-los. Porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês, discípulos de Jesus, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pessoas que se tornaram discípulos de Jesus têm o Espírito Santo vivendo dentro delas. E o que Paulo está dizendo é aquilo que João também vem falar lá em capítulo 14, versículo 26. Mas esse conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará a respeito de todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Isso acaba, às vezes, nos complicando mais. Porque tem hora, porque você sabe o que fazer para perdoar alguém. Ainda mais se você foi discípulo de Cristo, você sabe o que fazer. E se nós não estamos fazendo, é porque quem nós somos está degladiando-se com a pessoa que Deus está fazendo de nós. E essa briga interna que eu e você temos, é uma briga que consome o nosso coração, que nos adoece. Jesus está dizendo que esse Espírito Santo está em nós. E eu tenho certeza que como Deus está falando aqui hoje no meu coração, Ele provavelmente está falando aí contigo. O que você precisa fazer para perdoar? O que você precisa fazer para haver perdão entre você e as pessoas que relacionamentos foram rompidos? Eu tenho certeza. E Jesus já fala assim,
o Espírito Santo lhe ensinará e lhe fará lembrar. E é por isso que Paulo agora sim vai dizer, nele, em Jesus, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se você não subtrair a mágoa do seu coração, eu te informo que você tem entristecido profundamente o Espírito de Deus. Ela precisa ser tirada. Às vezes, nós somos um brotinho que precisa ser arrancado, que facilmente se arranca. Mas outras vezes é uma árvore. Isso leva tempo, isso leva um processo. Algumas coisas se perdoam rapidamente, outras levam anos. Mas o que a gente não pode esquecer é que enquanto isso não for tratado, nós estamos entristecendo profundamente o Espírito de Deus em nós. Em segundo lugar, se a mágoa não for Perdão. Acho que eu fui de menos. Opa, agora sim, voltei. Em segundo lugar, eu quero dizer que subtraímos as mágoas quando nós nos livramos da amargura. O apóstolo Paulo continua dizendo assim, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, e bem como maldade. Na hora que você está com raiva de alguém, quando alguém faz uma coisa com você, dá vontade de fazer o quê? Deixa eu dar a dica. Aliás, deixa o texto bíblico. Não dá vontade de gritar? Não dá vontade de quebrar o prato na parede? Não dá vontade de falar para a pessoa tudo aquilo que você pensa e nunca disse a respeito dela, mas aquela é a hora de você colocar, como dizia minha avó, soltar os cachorros? É isso que dá. Eu tenho vontade, eu não vou negar. Tem gente que tem vontade de passa por mim e tem vontade de quebrar no meio, gente. Demora para perdoar. Mas eu tenho que lembrar que isso entristece o Deus que vive em mim. E Paulo, ele está usando um verbo no imperativo. Vocês precisam se livrar disso, porque enquanto vocês não fizerem isso, vocês não vão subtrair a amargura que tem dentro de vocês. Paulo fala o que também o autor de Hebreus fala em Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos. E olha que a palavra que Paulo está usando aqui, esforcem-se. Não é fácil perdoar. Não é fácil se livrar da amargura, mas você precisa se esforçar. A gente se acomoda na amargura. Tem gente que se acostuma em dar errado, já ouviu falar isso? Vira zona de conforto dar errado. Está reclamando de tudo, está sempre falando daquele problema que aconteceu há muito tempo, mas aquilo, por mais que incomode, ela sabe lidar com aquilo. A pessoa sabe lidar com aquilo. Ela aprendeu a lidar com aquele sofrimento. Ela se acostumou e o que torna instável para ela é sair dali e se aventurar em algo novo. Mesmo que seja algo que Deus está dizendo que você precisa fazer, se esforça para viver em paz com as pessoas. Deus não está falando assim, comece um relacionamento novo. Deus não está falando assim, você tem que continuar, você tem que simplesmente esquecer o que a pessoa fez. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando é esforce para viver em paz com as pessoas. E serem santos, sem santidade, ninguém verá a Deus. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. E aqui Paulo termina de uma forma que eu acho muito sábia. Quando nós damos margem à nossa amargura, nós contaminamos as pessoas à nossa volta. Quando nós damos margem à nossa amargura, nós contaminamos a pessoa à nossa volta. Nosso coração fica tão amargurado que a gente começa a falar mal das pessoas. Mas o problema, aquela pessoa que você está falando mal, ela pode nunca ter visto aquela outra da forma que você vê. Mas você abriu a boca e falou. O que aconteceu? Contaminou. Existe uma questão nesse texto, para os teólogos de plantão, que diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu preciso falar, eu não ia nem falar sobre isso. Mas eu preciso falar porque é um texto que traz dúvida àqueles que já estão há algum tempo na caminhada cristã. Quando Paulo fala, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, ele não está falando que você pode perder Deus, que Deus pode se distanciar de você. Uma vez que você tem Deus, uma vez que Deus alcançou seu coração, uma vez que você se rendeu a Jesus, você se batizou a Jesus, nada tira esse amor de você. A palavra é clara. Mas eu posso sim me excluir da graça de Deus no sentido de deixar de viver um ambiente saudável quando a amargura toma conta do meu coração. Por isso que Paulo vai falar assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. É mais difícil eu ter um contato mais próximo com Deus
num ambiente de amargura do que num ambiente de paz. Então, quando eu crio paz no ambiente, a partir da percepção que eu tenho do amor de Deus, o ambiente fica muito mais favorável para que eu veja Deus nas relações com as pessoas. O que Paulo está falando é que cuide para que você não perca essa paz que existe quando você exercita o amor cristão, o perdão entre as pessoas. Por isso que ele fala que nenhuma raiz de amargura brote e cause o quê? Perturbação. Se você vê que está brotando, arranca logo. Não deixe essa coisa se prolongar muito tempo. Deixa eu botar um parênteses aqui. Tem gente que não sabe falar, né? Ainda mais quando está no calor das emoções. Aí, viu como é que a coisa fica complicada. Mas o ideal, e até Paulo fala em Efésios capítulo 5 isso também, é que você não deixe isso que você tem que tratar para amanhã. Paulo fala, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Deixa eu voltar de novo. Tem gente que não sabe lidar com esse negócio de emoção, né? Aí o cara vai tratar, ele xinga em vez de reconciliar. Mas você também fez isso, aí tira aquele monte de zap debaixo da manga. Plá, 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 truco, e vai ver quem berra mais alto o truco. É assim. Não. Pega as suas emoções, faça a gestão dela, pensa, reflete. E aí eu vou te dar 2 perguntas que vão te ajudar a fazer. Se eu agir dessa forma, vai resolver ou vai piorar o problema? Essa é a primeira pergunta. Se eu agir dessa forma, nessa situação, vai resolver ou vai piorar o problema? Se te trouxer paz, ok, vai em frente. Se não trouxer, não faz, ok? Cuide das suas emoções. E a segunda pergunta, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Essas perguntas são clássicas. Até tem um livro chamado Em Meus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Como nós trataríamos isso? E vai e resolve. Porque quanto mais tempo você demorar para resolver, pior vai ficando o problema. E você, como diz Paulo, contamina muitos. Em terceiro e último lugar, quando subtraímos as mágoas, se você está se perguntando em como fazer isso, eu quero te dizer, nós subtraímos mágoas com 2 palavras que Paulo nos diz: bondade e compaixão. Mágoas são subtraídas com bondade e compaixão. Paulo vai falar assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Eu preciso terminar esse versículo, falar desse último versículo de trás para frente. Eu quero começar pela frase, assim como Deus perdoou vocês, e talvez a parábola que mais me ensinou a respeito do que Paulo quis dizer com isso, seja a parábola de Mateus capítulo 18, de 23 a 35, chamada de o administrador incompassivo. Eu não vou ler, mas eu quero falar qual é a moral dessa parábola. Aliás, não é nem uma parábola, isso é uma hipérbole. Jesus exagera. Jesus diz assim: um servo devia ao seu senhor 10.000 talentos. E ele vai ao seu senhor pedir perdão por aquela dívida. Para você entender que dívida era essa, um talento, na época de Jesus, valia 35 quilos de ouro. Um talento. Aquele servo devia 10.000 talentos, ou seja, devia 350.000 quilos de ouro. Para você entender mais ainda, uma pessoa, um trabalhador, ele na verdade ganhava por dia, trabalhava um denário. Um denário. Aquele servo devia 10.000 talentos, ou 350.000 quilos de ouro, e ganhava um denário. Se você fosse converter denário em dia de trabalho, para aquele cara pagar aquela dívida, ele teria que trabalhar 150.000 anos. É uma dívida impagável. Uma dívida impagável. 150.000 anos para pagar aquela dívida. E diz o texto de Mateus 18 que o Senhor prontamente perdoou ele.
Aí aquele servo saiu da presença do seu senhor e encontrou o servo dele. O servo do servo, tá? Aquele esqueceu. E o servo do servo, ou o conservo, devia àquele homem 100 denários. 100 denários. E fala para aquele homem que acabava de ser perdoado: você me perdoa dos 100? Sabe o que aquele homem disse para ele? Claro que eu não perdoo. Vou perdoar você 100 denários? Afinal de contas, 100 denários para mim é algo de muito valor. Ou seja, aquele homem foi perdoado em 150 mil anos de trabalho e não consegue perdoar aquele que devia lhe 100 dias de trabalho. E Jesus fala assim: lembra da história do vaso semana passada? O vaso custava 10 mil denários. E Deus nos perdoou porque nós quebramos o vaso mais precioso dele, que somos nós. E você não é capaz de perdoar a pessoa que está do seu lado por causa de 100 denários? Você não é capaz de perdoar quem está... Você que sabe o tamanho amor que Jesus teve que usar para perdoar a sua vida, você não é capaz de perdoar a pessoa que está do seu lado? É isso que Jesus está falando. Você esqueceu a quantidade de perdão que Deus teve que usar para perdoar você? Por isso que Jesus, em Lucas capítulo 6, ele fala que subtrair as mágoas depende de bondade. Perdão, a gente perdoa pessoas exercitando a bondade. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Olha o que Jesus está falando. Inimigo, gente, a gente tem uma facilidade muito grande de transformar adversário em inimigo. Adversário é quem pensa diferente de você, ok? Quando você pega uma pessoa que pensa diferente de você, seu marido, sua esposa, seu namorado, seu filho, que seja lá quem for, e você traz aquilo para as suas emoções, você traz isso para o seu coração, aquela pessoa vira seu inimigo. Porque inimigo é quem você odeia. E nós facilmente transformamos adversários em inimigos. E isso, quem você odeia, você não perdoa. Quem você não perdoa, cria amargura. E essa amargura, se não for tratada, ela se aprofunda. Por isso que Jesus fala assim: amem, porém, os seus inimigos e façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Ninguém pede perdão esperando o perdão do outro. É isso que Jesus está falando. A gente pede perdão achando que a pessoa tem que aceitar o nosso perdão. Quem está do outro lado não é obrigado a aceitar o nosso perdão. Mas é dever nosso perdoar. Tanto que Jesus, numa outra parábola, ele vai falar: olha, vai lá e pede perdão. Se ela não perdoar, pega uma outra pessoa e leva com você. Se ela não perdoar, pega um conjunto de pessoas e leva com você para eles verem que você fez a sua parte. E se não perdoar, trata ele como pecador e publicano. Se você não lembra, pecador e publicano para o judeu era a pior raça que tinha. Eles não gostavam de publicano e de pecador. Mas para Jesus, era o povo de foco dele. Tanto que Jesus sentava com publicanos e pecadores, e os judeus falavam assim, os moralistas falavam assim: olha, quem que é esse que se senta com publicano e pecador? É como se Jesus, nessa parábola, falasse que nós, discípulos de Cristo, quando chegarmos nesse ponto de pessoas se tornarem para nós como publicanos e pecadores, em vez de excluí-las e colocá-las num rol à parte, é nesse momento que você deve dedicar mais carinho a elas. Entende isso? Então, repete, continua ele: a recompensa que terá será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Essas pessoas que nós precisamos perdoar, Deus é bom mesmo com elas. Não é porque elas não fazem parte mais do nosso rol de afeto, que não quer dizer que Deus não as ame, porque Deus ama mesmo elas. Além da bondade, perdão subtrai a mágoa com compaixão. E aqui eu vou usar um texto de um autor, desculpa aí, até aqui está fora de foco, né? Eu vou usar o texto de um autor que eu gosto muito, foi dos caras que mais me ensinaram sobre perdão, ele chama Henry Nouwen. Ele é um padre, já falecido, há muito tempo. Ele escreve livros fantásticos sobre nossa vida, sobre nosso coração. E quando ele fala de compaixão, quando ele falou de compaixão, ele me ensinou assim: ter compaixão significa aproximar-se de quem sofre.
Só podemos nos aproximar de outra pessoa quando estamos dispostos a tornar-nos vulneráveis. Uma pessoa compassiva diz: eu sou teu irmão, eu sou tua irmã, eu sou humano, frágil, imortal. Precisamente como tu és. Não me escandalizo com as tuas lágrimas, nem tenho medo da tua dor. Eu também já chorei. Só podemos estar com o outro quando o outro deixa de ser outro, para se tornar um de nós. Isso é compaixão. Nós só nos aproximamos das pessoas que precisamos perdoar quando elas deixam de ser o outro. E nós reconhecemos os nossos erros também com elas, que nós também erramos. E quem nos mostra nossos erros é Jesus. Cláudio, eu não consigo fazer isso. Jesus já conseguiu fazer por você. Ele te perdoou. Eu acho tão interessante esse assunto de perdão para Jesus, porque os discípulos de Jesus pedem para Jesus ensinar uma oração para eles, né? Pai, nos ensina a orar. E Jesus, ele ensina uma estrutura de oração que não tem mágica em suas palavras, nem misticismo nenhum. Mas na estrutura que Jesus nos dá, que é a oração do Pai Nosso, ele coloca uma frase que é condicional, a única afirmação condicional da oração inteira. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para ver o grau de importância que esse negócio de perdão está ligado à nossa saúde espiritual, à nossa necessidade de nos esforçarmos, de irmos além de nós mesmos, para que o outro deixe de ser outro e passe a ser como um de nós. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio.
Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa.